Um ser depende do outro ser para ser. Sem o outro ser, o próprio ser deixa de ser. Tu combinas com alguém. Alguém combina contigo. Você não é exclusivo, nem muito menos excluído. O que há em você é continuação de alguém, seja o sangue, a cor ou o nariz de neném. Filogenética é a espécie nomeada humana. A dependência de mais um é a fórmula que encanta, mostra-nos o valor da unidade, a humildade que despreza uniformidade. Quem eu sou? É reflexo de quem passou por mim. As suas influências me deixaram assim, às vezes bom, às vezes eu deixo de ser. Eu sei que hoje é quinta-feira aí, mas aqui é sexta-feira, porque sexta é nós. Ah, sexta gostou da introdução? Boa Sexta demais. É nós. Seja bem-vindo, Bob. Obrigado por aceitar o convite. E eu já começo com a pergunta padrão aqui do programa. Quem é Bob sem falar o que você faz? O Bob é um pecador amado, redimido e num processo de transformação. Bela definição. E já que você começou falando disso, eu queria que você falasse aqui na profundidade e com a clareza que você fala, quem é Jesus Cristo para você, como ele te transformou, como ele continua te transformando e como que ele usa você para transformar várias e várias pessoas, crianças, jovens, adolescentes aqui do Tapetininho. Calma aí, deixa eu guardar cada parte dessa pergunta aí. Obrigado por estar aqui também, Rafael. Pô, quando você me convidou, eu fiquei muito feliz. Eu te admiro, eu te respeito, e aí quando a gente recebe convite de quem a gente admira e respeita, é bom sinal, né? Então eu quero te agradecer por estar aqui com você. Obrigado mesmo. Bora. Como ele me salvou? Ele me salvou numa quarta-feira de julho de 2005, na Avenida Padre Albuquerque, no número 515. Eu sou péssimo assim, com datas e com conta. Eu não lembro quantos anos eu tinha, qual era a minha idade nesse ano de 2005. Mas nesse ano foi quando eu nasci pela segunda vez. Eu nasci pela primeira vez em Jundiaí, e eu tenho uma certidão que prova isso. Quando eu saí do hospital, né, eu estava com a certidão de nascimento. E eu tenho esse segundo nascimento que aconteceu na minha vida aqui, nessa noite. Naquela noite, Rafael, foi a última vez que eu vivi para mim mesmo em paz. Até aquela noite eu era um baita de um egoísta, dependente químico, alcoólatra, totalmente desorientado, totalmente cruel mesmo com a minha mãe, com as pessoas que estavam perto de mim naquela época. Eram pouquíssimas pessoas que eu tinha perto, porque a maioria das pessoas eu conseguia expelir, afastar. Eu não era uma pessoa agradável em nenhum momento assim. O meu vocabulário era muito pequeno, a minha cultura era muito pequena, tudo era muito pequeno em mim, tudo. O que era grande em mim era o egoísmo. O egoísmo era muito grande. E aí naquela noite, eu lembro que eu estava nas margens daquela rua, Padre Albuquerque, da avenida, esperando um evento de rap acontecer numa igreja, que na época chamava Batista Memorial. Ia rolar um evento de rap cristão e me convidaram, porque sabia que eu gostava de rap e tal. E era uma estratégia da igreja, assim, convidar as pessoas para ir ouvir rap lá. E aquilo era um susto mesmo, porque rap era uma coisa secular e marginalizada pra caramba no ano de 2005. Hoje tá um pouco mais popular e elitizado até. Mas naquela época, rap dentro da igreja era um escândalo para muitas pessoas, inclusive para nós que tava muito louco na rua. Opa, rap, então eu fui pra ouvir o rap. Eu fui convidado e eu aceitei o convite. Só que antes, como todo evento de rap, a gente usava droga, bebia pra caramba, então eu tava muito louco naquela noite. Muito mal, fedido, zoado pra caramba, porque eu já vinha de várias coisas ruins que eu tava vivendo. E aí eu tava ali naquela calçada, esperando o momento oportuno pra poder entrar naquele evento, muito louco, chapado, e aí algumas mulheres e um cara atravessaram a rua. O que você tá esperando aí? O evento já começou. E me deram um abraço tão maravilhoso, assim. E naquela noite eu vi que Jesus tinha cheiro, tinha cor, cabelos longos, e Jesus se apresentou para mim através daquelas pessoas, usou aquelas pessoas
instrumentalizou aquelas pessoas para mostrar a vida dele para mim. Porque aquele abraço foi inesquecível, aquele convite foi irrecusável, e aí eu atravessei. E quando eu entrei naquele espaço da fé, aquele ambiente ali tomado por uma atmosfera espiritual mesmo assim, a sobriedade foi voltando e eu fui me arrependendo de um tantão de coisas assim, muito rápido, até que no final daquela noite, o Isaías Cristal, que era o homem, que era o pastor então, fez um convite, se você pretende abrir a porta do seu coração, ele usou Apocalipse 3:20, lembro como se fosse hoje, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir, entrarei e cearei com ele. E foi assim, mano, foi desse jeito, eu abri a porta do meu coração e como uma literalidade mesmo, eu percebi o calor da presença de Deus invadindo meu coração, e eu me rendi a ele, então foi assim que ele me salvou. Acho que responde a primeira pergunta. A primeira pergunta. A segunda é como ele continua te transformando e como que ele usa você hoje para ser essa pessoa que dá o abraço que você recebeu um dia, né? Então daí, como ele continua? E aí a gente percebe, né, meu, que dentro da fé tem dois momentos, né? Tem o momento da salvação e o momento da santificação. Eu gosto muito de uma expressão do Ariovaldo Ramos que ele fala assim, que salvação é Deus tirando você do inferno. Santificação é as pessoas tirando o inferno de você. E é isso que está acontecendo. Então eu aprendi a conviver, né? Porque a conversão é isso. Eu deixei de viver egoisticamente, né? Eu era um ególatra. E aí Papai do Céu foi trabalhando no meu coração para eu me converter. E a conversão sempre vai esbarrar na convivência. Conviver é o chamado da fé. Para conviver. O egoísta só vive, né, meu? Ele vive. Mas o cristão, ele convive. E aí essa convivência na família da fé está sendo a minha salvação diária. Esse processo onde Deus vem me salvando todos os dias. O nós, né, do Sestenóis, do projeto, ele é intencional mesmo. Porque eu acredito nessa Páscoa, nessa passagem do eu pro nós. Literalmente mesmo. Então, para mim, como é que Deus continua me salvando? Me mantendo com o próximo. Me mantendo perto do outro. Enquanto os meus olhos ainda conseguem ver o outro e perceber que o outro ainda me vê, eu estou sendo salvo. O dia que meus olhos se fechar para o próximo, eu voltei na mesma prisão que eu estava lá antes de conhecer Jesus. E por fim, como eu acho, né, que ele me usa, porque é difícil falar, né? Aí esse momento é um momento... é na fé mesmo, eu acredito que eu fui chamado para chamar mesmo, assim. Então, do mesmo jeito que eu fui alcançado... Eu sei hoje do alívio que é ter trocado de vida com ele. Então eu sei também, na minha memória, o quanto é difícil estar longe dele. Então eu não quero que ninguém esteja longe dele. Então eu vou avisando pra todo mundo, pelo amor de Deus, mano, para de viver pra você mesmo e vamos viver com Deus, mano. Porque com ele é muito melhor. E aí a pessoa me pergunta como que é melhor. Eu falo, então vamos lá que eu vou te mostrar no dia a dia. E aí assim, eu acho que tem sido. Conviver com as outras pessoas também me salva, mas também me faz um instrumento de salvação, pelo menos de anunciar a salvação aos outros. Não sei se responde. Responde, e antes que eu perca o time, também admiro e respeito você, por isso que você está aqui, meu convidado. Eu admiro com força mesmo, o trabalho que você faz, a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então eu queria que você contasse para o pessoal de casa o que é o Sestenóis, qual o tamanho desse projeto hoje, como ele começou, aonde você está localizado, fala sobre o Sestenóis. Tá bom, vamos embora. Hoje nós estamos na Rua Francisca Meira, no Jardim Cruzeiro do Sul, que é uma adjacência do Taboãozinho. Assim, uma rua pela outra divide os dois bairros. Mas nós começamos na Rua Hélio Aires Marcondes, número 105, num salão bem pequeno, e foi um evento espontâneo o Sestenóis acontecer, foi muito espontâneo. Eu tinha um grupo de rap na época, chamava Da Vila, junto com o Cello, que hoje é psicólogo, com o ZH, que é um proprietário de uma loja aqui em Itapetininga, e nós tínhamos um grupo. E aí a gente pensou, o que a gente vai fazer, mano, com a nossa arte, com a nossa música? Vamos levar pra periferia, vamos resgatar os caras que da nossa idade estão se perdendo no crime, nas drogas, vamos resgatar eles. Então a gente juntou um dinheiro na época, né, fomos para esse local, que já estava locado pela Igreja Batista Memorial, e ocupamos aquele espaço para tentar fazer um rap com os caras, com os mais velhos, chamar os caras para um momento, para conversar e tentar tirar os caras, porque a gente percebeu que muitos dos nossos amigos estavam parasitando na vida ali mesmo, sem evolução nenhuma.
E aí a gente começou, Rafael, sexta por sexta lá, compramos toca-disco, compramos microfone, caixa de som, investimos uma grana e toda sexta-feira a gente convidava um grupo de rap de alguma cidade e só tínhamos nós lá, os artistas. Nunca entrou ninguém lá durante 3 meses. Foram 12 sextas-feiras. 4 sextas por mês, 3 meses, 12 sextas. A gente ia lá e nada. Tamanha rejeição, assim, meu. Os caras não colavam, os caras não largavam o que estavam fazendo pra ir lá nos assistir ou contemplar a arte, nada. Até que uma dessas sextas-feiras, talvez a última, eu não vou me lembrar, um dos nossos amigos levou um pão com mortadela e um skate. E aí nisso as crianças começaram a chegar pra comer o lanche com a gente e pra andar de skate. Não pelo rap. O rap não era atração nenhuma para aquelas crianças. A comida e a brincadeira, sim. Brincar e comer foi o que deu certo. Então, nessa brincadeira e nessa refeição compartilhada, a gente percebeu que as crianças podiam ser, então, interessante. Só que nisso o Cello foi viver a sua experiência particular, de estudar, acadêmica. O ZH foi embora e eu mergulhei no universo infantil. Fui me capacitar, fui estudar, me agachei para poder entender o universo infantil e entendi que prevenção seria mais eficaz do que correção, pelo menos naquele contexto, naquele momento. Então educar seria melhor, prevenir seria melhor, porque resgatar os caras, a gente viu que não deu certo, mas começar a educar para que aquelas crianças no futuro não se tornassem parasitas como os nossos irmãos, seria o melhor caminho. E aí foi acontecendo. Naturalmente os vínculos foram se estabelecendo. Então, nos primeiros anos, era só esse fortalecimento dos vínculos através das brincadeiras e da refeição. Então, todas as sextas-feiras, o que tinha lá de proposta? Comer e brincar. Era isso. Só que foi tão maravilhoso isso, porque daí o comer e o brincar de sexta-feira virou uma visita no sábado, virou descobertas, tipo, o moleque não tem um tênis para ir na escola, eu lembro como se fosse hoje. No primeiro ano, no primeiro Natal que nós celebramos juntos, como amigos agora, era cerca de 40 crianças que já estavam reunidas ali. E hoje eles estão lá ainda, só que agora são voluntários, né? Porque se passaram 14 anos, né? E agora eles são jovens voluntários, não todos, infelizmente alguns foram presos, outros morreram, mas a gente celebra uma maioria que deu muito certo, que estão trabalhando hoje aqui em Tapetininga, que concluíram o ensino médio, outras fazendo faculdade, outros voluntários lá deliberadamente, por gratidão a tudo que viveram. E aí, Rafael, esses primeiro ano, eu lembro que quando a gente foi celebrar o Natal, eles não tinham o tênis. E aí a gente viu lá, eu tenho foto disso aí no documentário, muito lindo, a gente entregando o tênis para todo mundo. E eu lembro também, quero compartilhar isso com muita alegria, tem um empresário aqui na cidade que chama Wesley. Na época, ele estava vivendo muito bem. Ele estava no apogeu da sua loja lá, que era a Style Magazine. Hoje é uma outra realidade, é um outro enfrentamento que ele passa. Uhum. E eu lembro que eu precisava comprar 30 skates nesse primeiro ano e nesse Natal que a gente entregou os tênis. Porque as crianças não tinham tênis para andar de skate. E nem um skate. E a gente andava na rua de skate. E eu falei para ele assim, Wesley, a gente está orando por 30 skate, mas se você me der um skate, só vai faltar 29. Por favor, mano, você tem condições de me dar um skate? É o poder da multiplicação que você estava me falando agora há pouco. E ele pegou e falou assim, Bob, você me pegou no momento bom, mano. É Natal, a gente tá vendendo muito bem, a Style tá vendendo muito bem, então vai lá e compra os 30 e me passa o valor. Aquilo, Rafael, foi de uma força naquele momento da história, porque assim, opa, dá certo. A solidariedade acontece, a generosidade é uma realidade, o bem vai triunfar. Opa, Deus tá com a gente nesse negócio aqui, mano. E aí a gente acreditou que toda vez que a gente sonhasse, Deus nos daria condições de viver a realidade desse sonho. Então aquele primeiro Natal foi muito marcante, porque daí foi tênis para todas as crianças e skate também. Não para todas, mas foram 30 skates que daria pra gente ter uma aula legal. E aí começamos junto com o Garcia Rodrigues, que é um atleta de skate aqui da cidade. Ele foi ensinando a gente. E aí o skate foi também muito importante para aquele momento, porque aí através do skate a gente percebeu que daria para fazer alguma coisa com futebol. E aí com o futebol a gente foi aprimorando, que tem o Fute-Rua hoje, que é uma tradição lá no Taboãozinho. Todo ano acontece no período de férias, a gente combate o ócio
com esse entretenimento mesmo, com lazer. E aí, Rafael, não sei se você já viu o Fute Rua, Uhum. para a quebrada. É um negócio magnífico, assim, que já é uma tradição. Então esse foi o começo. O começo do Sistenóis foi esse fortalecimento de vínculos pela via da refeição e da brincadeira, que agora virou um lema nosso. Menos brinquedo, mais brincadeira. É o que a gente prioriza lá. Porque brinquedo é muito fácil conseguir. Agora, brincar exige tempo, exige renúncia, exige dedicação. A gente dá um brinquedo para uma criança numa data comemorativa, como 12 de outubro, pô, tem a sua beleza fazer isso. É legal fazer isso. Mas é muito pouco diante do que a gente pode realmente. A gente pode separar um final de semana e brincar. E foi assim que os vínculos foram fortalecidos durante esses anos. E é uma marca que perdura até hoje, a prioridade pelo tempo de qualidade com as crianças e com os adolescentes. E no lugar de filantropia, sabe? Uhum. Todo respeito aos filantropos, que tem o seu valor, mas é que a gente decidiu ir mesmo. Eu decidi estar com a minha vida toda lá. E aí foi legal, porque aí, Rafael, durante todos esses primeiros anos, eu conciliava a minha vida assim. De dia eu trabalhava numa instituição Nosso Lar, remunerado, e aí à noite eu ia para lá. Até que depois de tantos anos, o Wagner Varicoda me encontrou numa coisa maravilhosa, também foi o nosso encontro, e ele falou, quanto você ganha hoje para trabalhar no Nosso Lar? Eu falei, eu ganho um salário mínimo. Ele falou, então, você está disposto a viver integralmente pelo projeto? Eu falei, é o meu sonho, tudo que eu posso, imagino, né? Tudo que eu projeto é poder estar o tempo todo lá. Só não posso porque eu tenho que pagar água, luz, comer. Ele falou, você não tem ambição nenhuma de melhorar o seu salário, nada? Eu falei, não. Então, o que você ganha hoje eu posso pagar para você. Ele falou, eu pago para você poder viver o Sistenóis. Ah, chorei demais. Como eu chorei. E aí foi. Aí, depois de um tempo, eu tô integralmente vivendo o Sistenóis. E aí as coisas foram se ampliando. Aí hoje tem uma outra realidade, né? Sim. Mas hoje a realidade, falando em tamanho, abrangência, qual que é a faixa etária das crianças? Qual que é a regra? Se é criança de qualquer lugar da cidade ou se é só ali do entorno? Nós pretendemos um dia abrir para a cidade toda. Esse é um sonho que a gente vai um dia buscar para transformar em realidade. Mas hoje nós somos, né, uma família de 196 matriculados e assistidos integralmente. É gente, hein? É muita gente. De 30, 40 para toda essa galera hoje, né? E Rafael, eu te apresento um por um deles, eu sei o nome de todos eles. A minha vida está envolvida com a vida de todos eles e eles também comigo. Então nós somos mesmo um grupo de amigos, uma família mesmo. A gente tem essa realidade lá, a gente tem esse vínculo familiar, a gente vai mutuamente se cuidando ali um do outro. Hoje a gente tem música, esporte, cursos profissionalizantes. Nós temos um recurso que a gente fala que é de psicopedagogia, que é o auxílio para algumas crianças e adolescentes que têm dificuldade na escola, nas suas matérias regulares. Então a gente tenta ajudar no português, na matemática. Então temos voluntários que nos ajudam nisso, em inglês também. Temos parcerias, essas que vai acontecendo, por exemplo, uma última que se encerrou foi com o Senac. A gente fez uma parceria com o Senac para oferecer para os nossos jovens um curso de Conhecendo o Mundo do Trabalho, que eles saíam do Taboãozinho, iam até o centro, nessa instituição que é muito maravilhosa, o Senac. Hoje tem a padaria, tem a horta, tem a música que eu já falei, tem a espiritualidade, tem o rap, tem o skate, tem o futebol. Vai começar agora o judô, que é uma parceria com 3 atletas aqui da cidade, que vai nos oferecer o judô. Eles mesmos compraram um tatame, acharam um espaço bem legal lá no projeto, e eles vão começar a dar aula de segunda e terça. A faixa etária é segunda e quinta são crianças de 6 a 11 anos. Terça e sexta são adolescentes de 12 a 18 anos. Então eles vêm e simultaneamente está acontecendo todas essas oficinas lá. Uhum. Eles chegam às 18 horas, eles saem da escola às 17, eles chegam no bairro às 17h30, que o ônibus deixa eles lá, e aí eles já descem para o projeto. Aí eles têm um café da tarde, a gente introduz esse tempo com um café bem legal, um lanche bem, bem forte assim, para poder acontecer as oficinas. Aí depois tem uma roda de conversa e posteriormente a janta. Toda noite a gente serve refeição e eles vão embora. E eu esqueci de falar, nós temos uma parceria também hoje
com a Secretaria Municipal de Educação. Que aí, através dessa secretaria, a gente consegue... Não, desculpa, de esporte. A gente consegue natação gratuita para todas as crianças. Legal. Então, segunda, terça, quarta e quinta... E a natação é onde daí? Lá na FKB. Ah, que legal. Então, a gente sai do Taboãozinho com os nossos próprios carros e a gente leva eles. É média de 20 por dia que vai lá, no contraturno escolar, ter a sua natação. E isso é de uma eficácia. Ó, as crianças que estão fazendo esporte, que é o Muay Thai, lá na academia do Ian, Lions Force, sim, eles fazem Muay Thai. Os adolescentes que fazem Muay Thai e as crianças que fazem natação, cognitivamente já estão na frente dos outros. E é notório, assim. Você pega o desenvolvimento na sala de aula desses que estão fazendo esse tipo de esporte e os outros que ainda não querem por alguma razão. É muito discrepante, mano. O moleque já tem uma agilidade de interpretar, de responder, de não sei o que. O esporte é favorável. Eu acredito que além dos benefícios para a saúde cognitivo, também tem a questão motivacional ali, né? E também a disciplina que o esporte traz, a qualidade de vida. Por exemplo, pro atleta aí que faz natação toda semana, ele tem que dormir melhor, comer melhor, descansar melhor. Tem todo esse contexto que vai refletir, né, lá na sala de aula. Não com certeza, dúvida. Na vida, né? Na vida. E posteriormente, esse moleque lá no futuro, na hora de... Por exemplo, é muito louco, a gente vai vendo os movimentos. Teve um adolescente que ele não teve esses benefícios, esses privilégios, essas dádivas. E eu lembro que quando ele estava com 17 anos, eu fui levar ele para fazer uma entrevista de emprego lá no Mercado Miranda. O Adenilson me chamou lá e falou: Bob, traz um adolescente aí que eu vou dar uma chance para ele. O Adenilson fazia pergunta, um moleque ele se sentiu intimidado. Ele não olhou no olho do Adenilson, parecia que ele estava diante de um policial numa abordagem, assim, ó. Ele não estava diante de alguém que estava dando uma possibilidade de emprego. Sim. Então ele não encarou aquela chance. O Adenilson falou: Bob, infelizmente eu não posso contratar esse menino. Porque como é que ele vai atender um cliente? Como é que ele vai... Agora pega esses meninos que fizeram um curso do Senac, que tiveram uma oportunidade que aquele adolescente não teve, e esses todos estão empregados. Você vai lá na Madeireira Dois Irmãos, que contratou 2 dos nossos adolescentes, só elogio. Eles olham no olho, sabem se impor, porque aprenderam, tiveram acesso à informação e à educação. Como é real essa ideia mesmo, não é fantasia. Quem oferece oportunidades para um adolescente hoje está preparando uma Itapetininga melhor. E você que faz essa ponte com as empresas, você tem dentro lá do projeto um departamento que serve para capitalizar esses adolescentes, filtrar, tentar colocar eles no mercado de trabalho. Como que funciona isso? Você acabou de dar uma ideia, teremos que criar isso. Não, sensacional. Porque você tem uma fábrica lá que, como você falou, são mais de 190 alunos inscritos lá que fazem parte do projeto que você conhece na palma da sua mão. Todo o contexto familiar, o desenvolvimento, os potenciais, também as deficiências que tem em algumas áreas. Então, quando você consegue enxergar uma vaga, até porque a credibilidade vai ser transferida para você, porque se você chegar para mim lá e falar: Peixe, tem um menino aqui assim assado, eu não conheço ele ainda, mas eu conheço você. E se você tá falando para mim, tá falado. Então você tem essa transferência da credibilidade. Então, se você já faz esse filtro, você consegue facilitar não só a vida deles, a sua, mas também do empregador. Porque você já vai dar meio caminho andado. Ó, isso aqui é bom nisso, tem essa área aqui não é muito a cara dele, mas essa aqui é e tal. Então, de repente, você trabalhar uma oficina lá, porque assim, as empresas são carentes nesse tipo de mão de obra. Quando eu falo nesse tipo de mão de obra com referência. Tá. Entendeu? Então, por exemplo, tenho lá no supermercado, vou lançar uma vaga lá para um menino que vai trabalhar no pacote lá, né? Eu comecei como empacotador. Então, é uma vaga que eu gosto. Vai começar, é uma grande porta de entrada. Vou contratar o menino. Pô, mas e aí? Vai chegar lá 300 currículos, todos são sem experiência, todos são a mesma faixa etária, todos estão na mesma faixa de ensino médio. Qual é o critério que eu uso para saber qual que é bom e qual que não é? Afinal, nenhum tem. É a referência. É uma referência. Entendeu? Então pensa nisso. Caramba, eu gostei dessa ideia que você sugeriu, da gente ter um grupo de pessoas gastando tempo para fazer isso acontecer. Porque esses eventos que aconteceram foram também naturais. Por exemplo,
O do Senac foi uma loucura, meu. O Douglas, você conhece o Sim. Douglas, o Demani, ele pagava um imposto, acho que você também paga, pela sua, porque é da mesma... E tinha o direito, meu. Hoje, aí o Lucas do Senac falou, Douglas, você já paga, você pode oferecer gratuitamente. A gente só precisa ajustar umas coisas aqui. Então, os alunos que a Demani trouxer, junto com o projeto, não vão pagar nada aqui. Porque você já paga, você tem direito aqui dentro do Senac. É um imposto lá. É um benefício que a maioria das empresas tem e poucas sabem. O Douglas não sabia. E aí a gente... Você sabe que eu descobri isso faz, acho que uns 3 meses que eu fui fazer uma palestra no Senac, que eu descobri, que eu não sabia também. Então dá pra gente pensar numa parceria agora, porque nós, o terceiro setor, precisa de uma empresa. Sim. Eu não consigo levar os meus adolescentes lá. Eu preciso de uma empresa que pague esse imposto, que viabiliza isso pra nós. A gente pode conversar depois pra gente fazer uma nova turma e levar novos adolescentes. Com certeza. E você tendo essa estrutura, aí qual que vai ser o lance? Você ter, por exemplo, você fazer o contato uma vez com as empresas que têm potencial para contratar a sua mão de obra. Então você vai definir alguns nichos que pode ter interesse na mão de obra que você tem, faz uma parceria, cria de repente um grupo lá, e quando essas empresas tiverem vagas disponíveis, ele vai dar preferência para você. Bob, lançou uma vaga aqui para ajudante aqui no comércio, para estoquista, para atendente. Pô, eu vou contratar vou contratar 2, vou dar preferência para você. Já era. O que vai acontecer agora, Rafael, eu acho que vale a gente falar sobre isso agora. Você conhece o João lá da Vibe? Conheço. Ele e o Flavinho. O Flavinho, mas tem uma moça, meu Deus, me ajuda a lembrar o nome dela, que ela me perdoe na hora que ela estiver assistindo. Eu acho que é Larissa. Tá. É uma mulher que está com ele há 12 anos lá e ela que cuida dessa parte do recursos humanos e do financeiros também. E eles tiveram uma ideia brilhante lá e nós, os CCNAs, vamos ser os beneficiários. Ó o que aconteceu. Eles estão enfrentando uma dificuldade aqui em Tapetininga, que é essa inconstância dos colaboradores, desses contratados. Então eles têm, né, um perfil street, jovem lá na loja deles. Então eles querem contratar um menino de 20 anos, só que ele é muito instável e essa geração parece que não tem uma persistência, não consegue receber muita ordem, não consegue lidar com confronto, não consegue respeitar uma hierarquia dentro de uma instituição. Então eles estão tendo problema com a permanência. Então eles contratam hoje, passa 3 meses, eles precisam contratar de novo. E aí eles vão contratar, eles não conseguem ter qualidade mesmo nesse recrutamento. Qual foi a sacada que eles tiveram? Então já que a gente não consegue saber quem tá vindo, vamos preparar, vamos capacitar. Aí essa mulher, a Larissa, acho o nome dela, reuniu vários professores de diversas áreas que envolvem o comércio no geral. Vai abrir 20 vagas para mim lá no projeto. Eu vou selecionar esses 20 adolescentes que durante 6 meses vão fazer um curso com eles lá no projeto mesmo, que a gente tem uma sala super equipada lá. Então vai ser dividido em módulos. Todos os módulos já estão preenchidos com professores de diversas áreas. No final disso a gente vai ter uma formatura, vamos formar esses meninos que estarão prontos. É um tiro no pé? É um tiro no pé, porque eles estão preparando gente que talvez nem vai trabalhar na Vibe, talvez vai trabalhar numa outra loja ali na Campos Sales, na Silva Jardim, mas tá tudo bem, é o que eles estão pensando, porque eu não tenho mais mão de obra qualificada, então vamos qualificar, vamos preparar, porque eles até têm um ponto de partida de novo aqui, a Stile, porque na época da Stile lá e tal, todo mundo que trabalhava na Stile tinha um treinamento, tinha todo um processo para entrar na empresa, para vestir a camisa. Então, quando o cara saía da Stile numa outra loja ali, ele falava, eu trabalhei na Stile, já era um a mais no currículo. Até hoje nós temos herança que a Stile deixou para nós de mão de obra. Eu tenho um funcionário lá que trabalha na Sinergia que já trabalhou na Stile. E não foi legal na hora que você viu ele? Eles capacitavam, realmente. É o que a Vibe tá querendo fazer, eu achei sensacional. Animal. E quem estiver assistindo aqui tiver ideias brilhantes, como a que o Rafael acabou de sugerir, estamos abertos para fazer parcerias por uma Itapetininga melhor. Cara, mas é muito legal falar sobre isso, para o pessoal de casa entender a abrangência de um projeto social como o seu. Porque talvez quem está em casa pense, projeto social atende aqui as crianças e tal, é um negócio momentâneo. Mas, cara, você está transformando a sua vida das crianças. As empresas são impactadas porque você está gerando possível mão de obra boa para elas. Aí tem empresas conscientes, você citou aqui a TAG, a Demani, que são grandes apoiadores, a Vibe, que estão pegando o tempo deles e recurso financeiro também para preparar uma mão de obra que não necessariamente vai prestar serviço para eles, mas vai prestar serviço para a cidade. Para a cidade. Porque a cidade tá... Cara, isso é pensar no outro, é pensar no todo, né? Enquanto tiver todo mundo pensando só no seu umbigo, cara, não vai ter mão de obra, não vai ter
não vai ter... A engrenagem não vai andar, cara. Então é muito massa o trabalho que vocês fazem. E a gente tá à beira de um colapso, né? A gente tá à beira de um colapso. Mão de obra tá escassa. Em todos os setores, né, meu? A gente pensa no mundo digital, né? Essa ideia das redes sociais, mas até nessa área a mão de obra também. Esses dias eu fui contratar uma pessoa para fazer um vídeo com drone, é difícil, não. Porque os poucos que tem já estão superlotados. Uhum. Então a gente percebe mesmo, isso que você falou, eu vou pensar com muito carinho, porque se a gente tem pessoas que sabem gerenciar esses recursos humanos e criar essas pontes efetivamente mesmo, né, não ficar esperando, porque hoje é assim, hoje a gente espera. Sim. O Brian foi lá e fez um curso de 4 meses e formou 6 barbeiros. Começaram 10 alunos, terminaram 6. 4 desistiu pelo caminho. Mas foi, um grande ganho, 6 novos profissionais na área dele, que é na área da barbearia, aqui em Itapetininga. E 6 meninos que estão longe do crime. Sim. 6 meninos que estão longe de uma vida, né, perigosa. Então, o que você falou é muito importante, porque a gente não vai ficar esperando a oportunidade chegar. Nós vamos, através desse grupo de pessoas, criar oportunidades. Sim, até porque esperança e esperar são 2 coisas diferentes, né? Eu ainda não tive a felicidade de conhecer o projeto pessoalmente lá, mas... Dentro disso que a gente tá falando, para fechar esse assunto, o que eu consigo vislumbrar, que eu não sei se você faz lá, é pegar esses históricos dessa trajetória de sucesso de quem entrou lá e saiu para o emprego e depois ainda acompanhar como foi a ascensão dessa pessoa. Então, por exemplo, assim, você pega uma criança que entrou lá com 10 anos, aí ela conseguiu um emprego através do projeto lá na Vibe. Bom, daqui 5 anos ela tá, sei lá na 3M. Daqui 10 anos ela é empresária. Sabe? Para daqui você sempre ter histórias, cases na parede, para você falar pra criança entrar lá e ela tem um objetivo. Ela fala, olha, você tá entrando aqui agora. Caramba, muito legal. Esse fulano de tal aqui entrou igual você, tá aqui, esse tá aqui, esse tá aqui. Muito legal, muito Porque legal. Porque esse fator motivador, cara... Mural da alegria mesmo, mural da alegria, vitória. Putz, sensacional, meu. E essa motivação é necessária, porque às vezes a criança tá entrando lá e tá muito vazia. Tô vindo aqui pra brincar, tô vindo aqui pra nadar, tá muito sem... Concordo, não, e tem o contrário, viu, que isso eu vou assumir aqui com muito pesar agora, que eu nunca tinha pensado nisso. Às vezes a gente potencializa o que deu errado. Verdade, isso é verdade. Eu tenho uma herança disso na minha vida. Eu sempre, parece que eu dou mais atenção e ibope para aquilo. Por exemplo, eu ficaria um tempão aqui agora falando para você o nome dos meus meninos e meninas que foram embora pro crime, que estão presos. E eu, com muita dificuldade, vou lembrar de algum outro que tá aí, ó, fazendo uma faculdade. Exato. Caramba, eu preciso criar mesmo esse espaço de honra para esses que deram certo. Total. Putz, eu tô de blusa aqui, mas tô até arrepiado aqui, porque isso aí, cara, forte, é muito isso que forte, você acabou de ajudar a gente a pensar, porque eu chego lá e eu tenho um norte, eu tenho uma referência de que é possível dar certo. Porque a criança que chega lá hoje, ela chega, talvez, enfrentando todos os desafios para não dar certo. Não, mas calma aí, muda o eixo da coisa, muda o eixo. Eu vou enfrentar todos os desafios para dar certo. Sim. Porque, olha o exemplo, ali deu. Eu tô vendo no muro. Nossa, é muito louco, já fiquei imaginando assim, ó. Tá ligado? Aquele... Não é o funcionário do mês do McDonald's, não é isso. Mas eu fiquei imaginando já a foto dos meus amigos que estão hoje muito bem na vida. Massa. Que é lá da quebrada. Sim. Caramba, Rafael, muito boa. Nossa, que da hora. Depois da hora que a gente assistir isso aqui, eu vou fazer um recorte disso pra mim, só pra mim em particular. Pra me lembrar disso. Que massa, cara. Você citou das empresas aí que apoiam. Hoje, como que movimenta? De onde vem a renda do projeto? São empresários? Como que faz para quem quer ajudar? Quais são os canais? E também emendando com essa pergunta, você falou sobre a Secretaria do Esporte, que ajuda com a natação. Qual que é o peso da ajuda do setor público, aí, da prefeitura, no seu projeto específico? Não vou nem olhar para os outros, para o seu. Tá. Primeiro, hoje, assim, a nossa vida ordinária é sustentada e mantida pela TAG. Hoje a TAG faz um repasse mensal para nós, né? E supre o que ela passa para nós, supre todas as demandas ordinárias, o que a gente tem para viver de segunda a sexta-feira. Isso aí, a TAG tem esse compromisso e ela assume isso com a gente. E a gente tem muita gratidão. Toda a estrutura que nós temos lá hoje, desde um garfo, até um computador, até um skate, uniformes, é a TAG que mantém. E que fez também. Então, o barracão que tem lá, a pista de skate que tem lá, a horta que tem lá, não tinha nada. Então, quando a gente ganhou aquela chácara,
Aquele espaço era só mato, mato, mato mesmo. Então toda a estrutura que tem lá hoje, a TAG que financiou e custeia o manter isso acontecendo. Quando a gente tem ações extraordinárias, ações que vai além do que a gente sonha para o dia a dia, e aí a gente depende do outro. A gente depende, por exemplo, aquela ação que você participou com a gente, você lembra? Sim, do dente, né? A gente fez uma parceria com a Orocentro, então todas as crianças precisavam de um raio-x, de uma documentação para poder ingressar lá no tratamento. Ali era uma grana alta. Eu saí lá do Tá Bonzinho, fui de empresa em empresa pedindo ajuda e vocês me ajudaram com muita alegria. Eu não vou lembrar o valor que você me deu, mas eu lembro que seu valor era assustador, você me deu um valor muito legal. Porque eram muitas crianças. Então essas ações, por exemplo, a gente quer levar eles agora para o parque aquático. Uhum. Isso a TAG não vai manter. Sim. O Wagner já me falou, isso aí você vai ter que dar os seus pulos, mano. Sim. Então a gente vai levar... E ele entende a beleza disso, não que ele é contra. Sim. Não é que ele é contra, porque tem gente que é contra, né? Tem gente que fala, eu já vi várias pessoas falando, pô, mano, mas você vai levar criança no parque aquático, o que isso muda? O que isso muda? Isso muda tudo. É um contato com a alegria, é um contato com a vida e gostar de viver. Porque ele tá num universo que só mostraram pra ele crime e religião. Agora conhecer outras coisas, novos sabores. Todos os que estão lá eu quero levar na praia. Já levei os que já estavam, os que estão agora, os que a gente vai descobrindo. Eu levo sempre para conhecer o mar. Tem um estudo do meio, né, que a pedagogia ensina. Que a criança estuda, aprende muito mais nesses passeios do que numa sala de aula. Porque o nosso passeio é intencional, não é aleatório, não é fútil apenas. Teve uma situação, Rafael, essa eu quero trazer para minha vida, assim, ó. A gente fez um intercâmbio e recebemos crianças de outro projeto lá. E lá, hoje, a gente tem o banheiro dos meninos e o banheiro das meninas. Em cada banheiro tem 3 chuveiros, 3 repartições lá. E é muito lindo isso, né? E como a gente estava o dia todo lá, chegou um momento que a gente ia ter um luau à noite. Então, no final da tarde, a gente abriu para eles tomarem banho. E para organizar, a gente colocou 5 minutos de banho para cada criança. E colocamos um adulto em cada banheiro na frente, não dentro do banheiro, na porta. Então, um homem ficou no banheiro dos meninos e uma mulher ficou no banheiro das meninas. Quem ficou na porta dos meninos foi o meu irmão, o Arthur. E aí o Arthur falava, 3 em 3, pode entrar. E entrava 3, cada um ia pro seu box ali e tal. E ele falava, 5 minutos, tá valendo, aproveita. E então era cronometrado. Até que um menino entrou e um silêncio. Nada de chuveiro abrir. Daí meu irmão gritou, começa logo, mano, você tá perdendo tempo, o tempo tá passando. E por que você não começou ainda? Daí o menino gritou lá de dentro do box. Eu tô esperando. Daí o Arthur perguntou, esperando o quê? Ele falou, tô esperando você trazer água pra eu tomar banho. Caramba, nunca tinha visto chuveiro. Nunca tinha visto chuveiro. Caraca. Aí quando o Arthur falou pra ele, é só você abrir aí que vai cair água. Aí o menino viu, a gente não viu ele nu, né? Sim. Mas como tem a porta, ela vai um pouquinho pra cima do chão. Sim, parece tem um um pé vão ali. assim, Aí ele agachou e ficava batendo a mão na água, assim. Nossa, cara. 9 anos. Caraca. Nunca tinha visto um chuveiro. Então, como é que você vai esperar dessa criança uma boa convivência na sala de aula? Cara, não tem como. Então, todas essas coisas são importantes. Ir para um parque é importante. Comer bem é importante. E natação é importante. Tem gente que vai criticar, né? E é sério, teve uma vez, tava tudo prontinho já. Aí agora já vamos na segunda parte da conversa. O secretário de educação da época, eu não vou falar o nome dele, ele era meio contra essa ideia de passeios. E é a prefeitura que tem que me dar esse transporte. E tem que me dar com alegria. Eu tô fazendo o que eles não fazem. Eu tô indo no lugar que eles não conseguem ir. Eu tô preenchendo uma lacuna que o poder público não conseguiu preencher. O terceiro setor é uma correção de uma falha deles. Não era para existir o terceiro setor. Não era para existir projeto social. Não era. Lá é só uma coisa que a gente... É um band-aid, é um negócio pra gente corrigir o que ninguém fez. E aí esse secretário da época me prometeu os ônibus, eu lembro como se fosse hoje, mano. Me prometeu os ônibus para levar as crianças em São Sebastião, litoral norte. O mais difícil eu consegui, que era a alimentação, a estadia deles num lugar mó bacana lá em São Sebastião, na praia de Juqueí. Nossa, que lugar top. Tudo cara. A gente já tinha conseguido. O deles era só dar o transporte e eles deveriam me dar com muita alegria. E as crianças, Rafael, tudo com a mochilinha, esperando. E nada desses ônibus. O cara me boicotou e não me deu o ônibus.
Como é que eu explico? Só que Deus é tão maravilhoso, tudo coopera pro bem, porque não era pra gente ir pra aquela viagem mesmo. Não era. Aquele cara pensa que foi ele que boicotou. Porque teve uma ação dele pra boicotar mesmo. Mas o que na verdade estava acontecendo é que Deus não quis deixar a gente ir mesmo, e a gente conseguiu entender isso mais tarde. Porque naquela viagem, o nosso anfitrião perdeu um filho. Quem nos receberia perdeu um filho naquela madrugada. Caraca. Que nós estaríamos saindo daqui. Então imagina o que ia acontecer lá, o clima, ele não ia conseguir receber a gente não ia ficar muito confortável lá e a viagem não ia ser legal. Mas o cara não sabia disso, ele não tinha premonição, ele foi um astuto mesmo que quis boicotar. Mas então, agora, essas duas últimas gestões que tá aí, a Simone Marchetto, que se aproximou bem da gente, conseguiu facilitar muita coisa para nós. A gente nunca quis o que não era nosso. A gente nunca quis privilégio, cortar fila, estar na frente de outros projetos, favorecimentos, só o que está na lei. Lógico que a gente sabe que o que está na lei pode ser impedido pela burocracia. Se alguém quiser impedir, retardar um alvará, uma permissão, um direito, alguma coisa, eles conseguem. Então essas últimas duas gestões, tanto da Simone como do Jefferson, está sendo muito legal, porque eles são sensíveis. O Jefferson foi numa segunda-feira lá para falar da vida dele, pessoal, que a gente tinha um programa, acabou infelizmente, que era ponto de virada, era alguma coisa assim, tipo, então o Jefferson foi lá, outras tantas pessoas foram lá contar suas próprias histórias para inspirar as crianças. Então imagina que legal, o prefeito da cidade, segunda-feira à noite, conversando com a molecada da periferia. Putz, foi muito legal isso. Então a aproximação com a gestão, né, que está aí na área é muito importante para nós, porque isso vai facilitar a nossa vida. Por exemplo, esse curso que a gente fez em parceria com o Senac, se a prefeitura não me oferecesse um transporte, eu teria que levar no meu carro, e daí seria muito mais difícil, porque no meu carro cabe 6 pessoas e eu coloco 10. Eu coloco mesmo. Mas como a prefeitura ofereceu micro-ônibus, aí foi muito mais seguro, muito mais correto. Então, o poder público nos ajuda quando eles entendem a responsabilidade que eles têm de ser parceiros nossos. Porque a gente está num único objetivo, deixar nossa cidade melhor. Então, quando a gente tem uma gestão que tem essa sensibilidade, é muito legal, porque as outras não tivemos essa parceria. Foi bem difícil. Quando você tem água, quando você vai buscar essas ajudas nas empresas por fora, você acaba enxergando que algumas empresas só querem ajudar se tiver algum holofote em cima e tal. Como que você filtra isso para você não ficar alimentando dentro de você essas pequenas decepções? Porque às vezes você vai esperando muito e você não tem nada, às vezes você não espera nada e você é surpreendido, né? Eu acredito que você tem muitas surpresas positivas, né, nessas captações, mas também com certeza você vê muita coisa que não é muito legal, né? Foram tempos, dá para marcar, viu, esse tempo. É engraçado como o que você falou ali, você usou uma palavra muito importante na hora da sugestão, da credibilidade. Por muito tempo a gente ficou escondido, né? A gente não tinha parceiros que tinham honra, parceiros que tinham um nome a zelar. Então nós estávamos ali conquistando o respeito. Então a gente ouviu muito não nessa cidade. Muito, mas muito mesmo. Muito não mesmo. E tá certo, era normal, pô. Da onde nós somos? Que a gente tá fazendo? Então não tinha como ter essa segurança da pessoa poder investir, da pessoa poder cuidar de nós. Hoje, talvez por causa da internet, a gente consegue ter vários eventos na cidade, a TAG e outras empresas que acabam ajudando, vai replicando essa segurança. Então, quando eu chego lá no seu escritório aquele dia, eu chego lá, de repente, para te assustar, mas eu chego com o nome do quiosque, não é? Eu chego ali com um apontamento de alguém, aí então você consegue me dar aquele dinheiro. Você consegue me dar o dinheiro, porque você sabe que eu não vou gastar com outra coisa. Porque a gente sabe também que nesse terceiro setor tem muita falcatrua. Tem muita gente enriquecendo com o CNPJ de projeto social. É verdade, agora eu lembrei, transferência de credibilidade. Eu lembro exatamente o que aconteceu. O Kiosk me ligou. Falou, Peixe, tô com o Bob aqui, ele vai aí e tal. Ele já falou, você vai ajudar umas crianças aí. Transferência de credibilidade. Transferência de credibilidade. Eu marcar isso aí, transferência de credibilidade, total. Porque até então eu não conhecia você. Não conhecia seu trabalho. Então, talvez, se você viesse, conversasse comigo, trocasse ideia, eu visse que, o cara é da hora, eu pudesse até te ajudar. Mas as probabilidades eram bem menores. Porque, assim, quando você chegou, já chegou validado. Você
você chegasse lá só pra buscar o dinheiro, não quisesse trocar ideia comigo, talvez ia acontecer isso, porque o que eu acho... Só que daí no desenrolar da nossa conversa, entender e tal, daí a coisa melhorou, mas essa transferência de credibilidade, gostei ela muito acontece, disso. cara, É muito importante, né? É muito importante. Agora, em relação à frustração, eu decidi, aí foi uma coisa bem racional, eu decidi escolher uma lógica. A lógica que eu escolhi é a dádiva. É a lógica da dádiva. Porque na lógica da dádiva, tudo é bom. Tudo que acontece é bom. Até os desafios, né, as adversidades, ela vem num tom de que isso vai contribuir para o bem. Agora, a dívida é sempre essa. Mas ele tem obrigação, o cara é empresário, tá ganhando dinheiro, aí tinha que... Eu não vou mais com essa lógica, porque essa lógica frustra. Essa lógica me coloca num lugar tão chato, meu. Porque daí, por exemplo, então a empresa que me ajudou, eu vou celebrar. Aí a empresa que não me ajudou, eu vou maldizer na internet, eu vou falar, eu fui lá na vidraçaria do primo, eles me ajudaram. Eu fui na vidraçaria tal, não me ajudaram. Não, Deus me livre. Eu não quero entrar nessa noia, porque essa noia é muita cobrança, é muita obrigação. E aí na obrigação não tem amor. Amor é um ato voluntário. E esses acasos são os mais lindos. Eu vou contar uma história que eu vivi lá no projeto. Não que essa história seja mais importante do que as outras. O valor, assim, tá na qualidade e não tá na quantidade. Às vezes eu posso ter um cara que me dá 10 mil reais, mas ele me deu sem nenhum compromisso, sem nenhum afeto. Lógico que para nós tanto faz também, porque a gente vai usar do mesmo jeito, os 10 mil reais, com coisas que é importante. Mas é legal quando tem algo que o dinheiro não compra. Olha o que aconteceu, Rafael. Como eu tô ali na quebrada, eu conheço muita gente ali. Muita gente do bairro eu conheço. Então eu tô saindo do projeto, eu estou indo de a pé para ir numa casa de uma das crianças. Para viver uma situação lá. No meio desse caminho, uma mulher me para na rua, assim, na frente de todo mundo. Ela me parou e ela bem potente, ela fala alto como eu, assim. Então, dois loucos se encontram na rua, eu e ela. E ela, Bob, a minha filha tá com asma. E assim, eu não... Se você pegar meu celular, você vai ver o tempo todo diversas situações. Desde uma cesta básica, por uma receita de um remédio, uma oração. Tem tudo. Apaziguar uma briga, uma reconciliação, intermediar uma coisa que tá lá de uma criança que foi estuprada pelo pai. Tem tudo que você imagina, a gente tá vivendo ali. Aí eu tô lá, essa mãe, minha filha tá com asma e eu queria tanto que você me ajudasse. Eu falei, como? Ela falou, eu preciso de leite de égua. Porque falaram pra mim que leite de égua é bom pra essa criança. Eu falei, minha irmã, eu nem sabia que égua tinha leite. Na minha cabeça era só vaca, nunca imaginei. Falei pra ela, mas Deus sabe de tudo. Deus sabe de todas as éguas, de todos os passos, de todas as éguas que tem leite. Quer ver de uma coisa? Aí, desse jeito, na maior cara de pau. Tava passando alguém, falei, vem aqui, por favor, vem aqui você, ó. Chamei as pessoas que estavam na rua, na Francisco Reis, ali na avenida. Demos as mãos e a gente orou. E na oração eu falei desse jeito para Jesus. Falei, Jesus, diferente de mim, que tenho visão limitada, os teus olhos estão sobre todo o planeta. O Senhor sabe de tudo. Essa senhora está precisando de leite de égua. Se realmente isso é bom para a filha dela, o Senhor vai dar para nós esse leite de égua ainda hoje. Falei desse jeito. E aí eu falei para ela, a senhora concorda? Ela concorda. Falei, então amém. Vamos colocar uma cinzeja aqui. Na frente de todo mundo e várias testemunhas. E beleza, e fomos lá. Fui na casa, resolvi o que eu tinha para resolver na casa, voltei pro projeto, entrei no Instagram, uma menina chamada Beatriz, nunca mais vou esquecer. Olá, Bob, tudo bem? Acabei de seguir a sua página aqui no Instagram, eu queria saber como eu posso fazer para me voluntariar, em que eu posso ser útil aí no projeto. Eu falei, que legal, pô, seja bem-vinda. Vem aqui você vai descobrir o tantão de coisas. Quem sabe você se encaixa em uma delas. Por exemplo, eu tô precisando de leite de égua hoje. Assim, joguei, né? Essa menina falou, você me passa o seu WhatsApp? Aí eu passei o WhatsApp. Ela já mandou um áudio chorando. Chorando. E eu perguntei, tá tudo bem, Bia? Ela, o que eu mais tenho aqui no meu sítio, eu moro na Vila Mazei. O que eu mais tenho é égua. E elas têm leite. Eu salvei como Bia Leite de Égua. Aí, ó. Bia Leite de Égua. Vai faltar alguma coisa, Rafael? Caraca. Não vai faltar nada. Mas sabe o que eu acho incrível, cara? Você ora, mas você trabalha. Você tem a esperança, mas você não espera. Você tem a fé, mas você, paralelo a isso, você tem os princípios de fazer.
de não sentar e pedir pra Deus e achar que ele tem obrigação de fazer as coisas, entendeu? Então eu acho isso muito massa em você, é visível. Né? O primeiro dia que eu vi você, eu falei, puta, é visível, cara. O cara tem uma fé, mas o cara corre atrás, é correria mesmo, né? E você contagia as pessoas com isso. Contagia demais. As pessoas que estão do seu lado não tem como elas sentarem no sofá e esperarem a coisa cair, porque elas vendo você fazendo, cara, é incrível. Parabéns, cara. Glória a Deus. Que massa, que massa. E me fala um pouco assim sobre o seu estilo de vida, seus hobbies. Você falou sobre o rap, o skate. E como que você agrega isso para as crianças, os adolescentes, né? Como que você entende que... Você já falou um pouco sobre isso hoje, mas queria que você fosse mais específico. Como que o esporte, a cultura, a música, a dança, todas essas coisas, elas mudam realmente vidas, né? Porque, de novo, às vezes quem está de fora do contexto acha que é só um passatempo, é só um band-aid que está sendo colocado ali para remediar, dizer né? que foi cumprido o que tinha que ser feito. Mas como que você enxerga que isso na prática muda a vida mesmo? Eu acredito que é um encontro, né? O esporte, por exemplo, a gente tem a Monique lá. A Monique foi uma vitória assim, para todos nós, e ela foi alcançada pelo Escorpião. O Escorpião, ele é o Marcos, né? O Marcos Almeida. Ele é professor de... por um bom tempo ele deu aula de jiu-jitsu lá, no Sestenóis. Através do Kyoshi também. Era pro Kyoshi ir, o Kyoshi tem uma metodologia muito interessante, que eu acho sensacional. Vamos aproveitar esse momento. Quando eu conheci o Kyoshi, eu não sou amigo dele. Mas quando eu conheci ele falou assim pra mim, Bob, eu acho muito legal, mano, eu ia ir até a quebrada e eu dar aula aí. E até quero fazer isso. Vou contribuir com o que eu puder para isso acontecer, para ter o jiu-jitsu aí na quebrada. Mas eu acho muito interessante também essas crianças saírem daí do bairro e vir para minha academia, como todos os outros alunos. Porque aqui ela vai ser acolhida e aí ela vai saber que ela pode, mano. Ela pode sair do Taboãozinho. Ela pode sair. Eu achei isso de uma coisa tão maravilhosa. Por que isso? Porque às vezes o assistencialismo, ele só vai fazer uma manutenção da miséria. Vai criar um mundinho ali. O que é o assistencialismo? Não... É que é perigoso. Eu não tô falando mal do assistencialismo. Não tô falando mal. Só que tem pontos perigosos. Por exemplo, às vezes o assistencialismo se torna um padrinho que vai, tipo, dar mesada e não vai transformar. Então, às vezes você tá lá, por exemplo, um projeto social. Você vai até o bairro, aí você tá na casa da criança, você vai ensinar jiu-jitsu e não tira ela daquele lugar. Você tem que despertar nela o melhor que ela tem para ela poder voar. Foi isso que o jiu-jitsu fez com a Monique. O Escorpião falou, o Kyoshi falou isso pro Escorpião, vai lá, eu te autorizo, porque eu acho que tem uma regra assim, entre eles lá, né? Não é qualquer um que pode dar aula. Sim. Então você representa uma ideia ali. Então o Escorpião não tinha talvez o que ele precisava para ser professor naquele momento, mas o Kyoshi bancou ele, falou, vai lá que eu tô com você. Acho que ele já era faixa preta, e aí ele, por causa do Kyoshi, ele podia dar aula lá. E aí ele representava o Kyoshi lá com a gente. E aí o Escorpião viu na Monique. A Monique, Rafael... Conheço a Monique. Cabeça baixa. Sim, já treina com a gente lá. Não conversava com ninguém. Só pra responder a pergunta do que o esporte faz. O Escorpião falava, 7 horas tem que estar aqui. Se ela chegasse 7h01, ele já ia conversar com ela no canto. Essa menina chegava às 6h59. Quantos outros chegavam 7 horas? E iam se trocar, ela chegava às 6h59 já trocada. Porque o esporte foi dando pra ela um pertencimento na vida que ela tinha uma razão pra continuar viva. Aquela menina não tinha razão pra viver, porque ela não era uma pessoa que conseguia se socializar, ela não tinha muita vontade de viver, porque ela não tinha o que fazer na vida. Quando ela descobriu que o jiu-jitsu era uma coisa que estava dentro dela ali já, mano, essa menina era muito obediente, ela queria participar dos campeonatos, ela queria até fazer maquiagem, tudo nela floresceu. Por quê? Porque ela tinha um compromisso daqui a pouco. O que é o esporte? O esporte é isso que faz a gente ter um porquê daqui a pouco. Eu vou voltar lá para melhorar minha habilidade, eu vou voltar lá para aperfeiçoar isso, porque o professor está me ensinando outras coisas, desperta a curiosidade. Então, a importância do esporte é que o esporte não é algo que está pronto. O esporte é um negócio que sempre vai acontecer. Então, a gente sempre está sendo movido. Eu gosto da palavra esporte como utopia. A utopia, ela sempre tá um passo na frente, assim, ó. Você dá um passo, a utopia dá um passo. E aí, quando você vê, você já se movimentou.
Então o esporte, ela vai te chamando pra vida, assim, ó, vai te chamando, te chamando. Então, por exemplo, o skate. O skate eu termino uma aula com um gostinho assim, amanhã tem mais pra aprender. Então o menino volta pra aprender mais. No jiu-jitsu, eu acho que é a mesma coisa. Em todos os esportes é a mesma coisa. Responde. Responde. Falei agora há pouco sobre as suas atitudes aí que são admiráveis e você é um cara que, mesmo que você não fale de Deus, está inclusive aqui com a Bíblia do lado aqui. A Bíblia do skatista. Mesmo que você não fale de Deus, as suas atitudes revelam, né, que você é um cristão e eu acho muito massa isso, as atitudes falarem mais do que as palavras. Que legal. Mesmo assim, qual o tamanho do desafio para você evangelizar, para você transmitir os seus conhecimentos sobre a palavra para crianças que muitas vezes chegam, como você acabou de citar, sem nenhuma perspectiva de vida, sem nenhuma perspectiva de passado, presente e futuro, onde falar sobre as maravilhas que Deus pode fazer na vida dela são quase que uma utopia que você pode falar também. Qual o tamanho desse desafio e como que você faz para trabalhar isso? Tem algumas instâncias esses desafios. Primeiro, pessoal, né? Eu ando muito cansado, porque assim, nós somos um time de voluntários e o voluntariado é rotativo demais. Só que nós somos seres humanos, então a gente vai se ligando um ao outro, assim. Então, de repente, um voluntário chega e ele tá achando que ele tá ali só para fazer uma atividade, mas na verdade ele ganha o meu coração, ganha o coração das crianças e de repente ele vai embora, mano. E aí quando ele vai embora, ele leva um pouco da gente com ele e ele vai embora, né? Então vai fazer muita falta. Então isso cansa muito, essa instabilidade no voluntariado. Isso é muito difícil. Às vezes a gente tá com um time de 30 pessoas, às vezes a gente tem 5. Então isso é um desafio, porque o evangelizar, pelo menos do meu ponto de vista, é um caminhar lado a lado. Eu não gosto do discurso da espiritualidade. Eu acredito na prática mesmo assim, de comer junto, de amar, de se divertir, de chorar junto, de enfrentar os problemas. Então, às vezes, quando faltam os amigos, é um desafio. Esse talvez é um dos mais difíceis para mim. Essa falta da permanência assim, dos amigos. Mas eu entendo o tempo de cada um, né? Tem um tempo de vir, tem um tempo de ir, tem um tempo de abraçar, o tempo de deixar de abraçar. Então a gente tem que lidar com isso, mas não é fácil. Falar que é fácil não é. Então esse é um desafio. Outro desafio que eu estou percebendo agora na evangelização é que os próprios cristãos se tornaram uma pedra de tropeço. A grande parte dos religiosos, eles se tornaram uma pedra de tropeço para evangelizar. Olha que engraçado. Até que eu uso uma frase de um cara chamado Carlos Queiroz, ele é do Nordeste, ele fala assim, o maior campo de evangelização hoje é dentro das igrejas. Porque tá uma bagunça, mano. A fé tá uma bagunça, a fé cristã tá uma bagunça. Então, quando a gente vai apontar um Jesus bíblico para uma criança, ela tem um monte de argumentos. Porque ele não é assim. Porque ela não é assim. E aí tem uma bagunça. E pelo menos no meu contexto, lá na periferia, as igrejas neopentecostais, elas são igrejas exploradoras, mano. Não são igrejas agregadoras, não são igrejas que agregam o valor do reino de Deus. São igrejas que vão lá para extrair o pouco que aquele povo já tem. E aí, isso é um desafio. Porque quando eu me assumo como cristão, ele me compara com aquele pastor lá, com aquela mulher lá. E ele tá achando que ser crente é aquilo lá e não tem nada a ver, meu. Porque eles associam a dinheiro, eles associam a promessas de bens materiais, de resolução de problemas, e não tem nada a ver com isso. Jesus não vai mudar o lado de fora sem antes mudar o lado de dentro. Eu acredito mesmo na prosperidade, acredito mesmo numa vida boa, mas conforto zero. Conforto zero. Então esse é um desafio que eu enfrento também. Bob, qual que é o seu maior sonho de vida? O meu maior sonho é um mundo mais alegre. É um mundo com menos violência, com menos intolerância, com mais justiça. Acho que esse é o meu maior sonho. O alegre destaca porque a alegria só pode ser fruto de uma comunhão com Deus. Eu não relei agora, hein? Só pode ser fruto de uma comunhão com Deus, a alegria. Então, se eu ver um mundo alegre, é que eu estou vendo um mundo em comunhão com Deus. Sim. Então, esse é o meu maior sonho, as pessoas se reconciliando com Deus e com as outras. Menos violência, menos briga, menos
competitividade, menos divisão. O meu sonho é um país mais alegre, uma vida mais alegre. Eu acho que esse é o meu maior sonho. R$2, uma pergunta desconfortável. Uma pergunta desconfortável. E se você pudesse sentar com Deus agora, sabendo que ele ia responder a sua pergunta, qual pergunta você faria para ele? O senhor dorme? Eu ia perguntar isso pra ele. O senhor dorme? Porque tem hora que eu acho que o senhor dorme. Por quê? Porque diante das mazelas, diante das coisas terríveis que eu vou vivendo, às vezes dá vontade de perguntar isso pra ele. Por mais que lá no fundo depois eu sou acordado pra crer que ele não dorme. Mas tem horas que eu penso que ele dorme e então eu queria perguntar isso pra ele. Ele vai dizer o que ele sempre disse, que ele não dorme. Sim. Mas eu queria perguntar isso olhando no olho dele. Entendi. E mesmo sabendo que já está escrito que as tribulações virão, que não vai ser fácil mesmo, que os dias serão difíceis, ainda assim, diante do que você vivencia, você vê, você ainda... É porque aqui, como é desconfortável, acho que é o lugar mais desconfortável na vida, é assumir que a minha fé tem crise. Sim. E a minha fé passa por várias crises. Quando eu vejo, por exemplo, essa criança que dos 4 aos 6 anos, o próprio pai abusou dela, com penetração, abusivas, violentas, eu pergunto para Deus, o senhor dormiu? O senhor não viu isso? Porque se o senhor soprar aquilo não aconteceria. Sim. Não ia acontecer. Então esses momentos delicados são desconfortáveis. Sim. Foi muito legal a sua resposta, Bob. E eu questionei exatamente para você falar um pouco mais sobre isso, porque eu nem imagino, se eu falar que eu imagino é mentira, porque eu nem imagino o quanto problema e quanta situação que você vê assim que você fica descrente, e eu imagino que a fé ela deve fazer assim. Oscila. Oscila, né? E não tem como ninguém, dependendo da situação, não tem como todo mundo, alguém falar que a minha fé é intacta, nada me abala, eu sou 100% full todo dia, porque não dá, né? Não dá, né? Porque assim, na teoria é legal falar, mas na prática, quando o problema tá na nossa cara, ele sabe, pô, mas o que explica isso poder ter acontecido, né, cara? É um mistério, né? É um mistério. Essa é a pergunta que eu quero fazer pro meu mestre. Ele sabe que eu amo ele, mas essa pergunta tá aqui. Bob, obrigado, cara. Eu quem agradeço. Cara, foi muito massa. Na verdade, eu pulei várias perguntas aqui, porque a conversa foi muito boa. E, nossa, cara, o pessoal de casa com certeza gostou muito também, porque é muito aprendizado, o jeito que você fala sobre o que você faz, as histórias que foram contadas aqui. Eu tenho certeza que vai ter muita gente em casa lá que vai ficar interessada em conhecer o projeto, saber como pode ajudar, e siga contando com a gente, cara. Siga fazendo o que você faz, porque você realmente muda vidas, muda não só o contexto que você está ali, mas a cidade, o estado, o país, de alguma forma. Então continue, apenas continue. Se você me permitir, Rafael, eu queria terminar com uma poesia. Por favor. Para nós encerrarmos esse momento. Pode ser? Pode ser. Essa poesia eu escrevi em solo africano, numa experiência que eu tive no Senegal. E lá eu descobri um termo deles lá que chama Ubuntu. E aí eu fui estudar um pouco sobre esse termo e aí eu escrevi essa poesia. Vou tentar explicar. Mas não é o pinguim. Não. Não é que o Ubuntu é pinguim. Ubuntu, em definição, eu sou quando somos. Mas é um jeito de viver, uma lógica deles lá. É muito legal. Eu vou tentar explicar aqui na poesia. Posso olhar lá? Então o que você acha legal? Lá. Então tá bom. Um ser depende do outro ser para ser. Sem o outro ser, o próprio ser deixa de ser. Tu combinas com alguém. Alguém combina contigo. Você não é exclusivo, nem muito menos excluído. O que há em você é continuação de alguém, seja o sangue, a cor ou o nariz de neném. Filogenética é a espécie nomeada humana. A dependência de mais um é a fórmula que encanta, mostra-nos o valor da unidade, a humildade que despreza uniformidade. Quem eu sou? É reflexo de quem passou por mim. As suas influências me deixaram assim, às vezes bom, às vezes eu deixo de ser, pois afirmar que eu sou ruim não gosto de dizer.
Qualidade que Deus nos deu? Várias. Defeitos não se comparam, então para. Acredite, você é especial. Sonho de Deus. Para sua existência, o planeta Ele te deu. Saiba do seu valor e tente entender que para sua eternidade, Jesus decidiu morrer. Obrigado. Esse episódio foi um presente. Para mim também. Tá bom? Obrigado mesmo. Deus abençoe você. Tamo junto. Pessoal, esse foi mais um Conforto Zero. Sensacional, né? Fala a verdade. Eu gostei, tô emocionado. É da hora. Toda quinta-feira, um novo episódio, um novo convidado, às 19h30. E até semana que vem, tamo junto.